Alô, alô, meu povo! Muito bem, estamos de volta aos estudos da Lei 8.112, que regula o regime jurídico do servidor público civil da União. No vídeo anterior, nós tratávamos a respeito do artigo número 24, falando sobre uma das hipóteses de provimento derivado, que era a readaptação. Hoje nós vamos falar sobre uma outra hipótese, um outro instituto chamado reversão. Quando você ouvir a palavra reversão, lembre-se que nós estamos revertendo uma situação. Que situação é esta? Uma aposentadoria. Muito bem, eu estou tornando um servidor que estava aposentado, retornando esse servidor ao efetivo exercício. Então, o caput do artigo número 25, ele traz para nós um conceito bem simples de reversão. Então, reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Então, não se esqueça, reversão está ligado a retorno, a transformação de um servidor aposentado em efetivo exercício. O artigo número 25 ainda, ele traz as hipóteses de reversão. A primeira hipótese prevista no inciso 1º é a hipótese de reversão por invalidez, quando junta médica oficial declara insubsistentes, ou seja, insuficientes, os motivos da aposentadoria. Então, um determinado servidor, X, Bruno, foi aposentado, uma junta médica oficial, observando esse servidor, constata que o motivo que o declarou aposentado é insubsistente, é insuficiente. Portanto, ele tem que retornar ao efetivo exercício. Então, a primeira modalidade é de junta médica oficial declarar esse motivo de aposentadoria insuficiente, não deveria ter acontecido esta aposentadoria. O inciso 2º traz uma segunda hipótese, que é no interesse da administração, desde que A. tenha solicitado a reversão, B. a aposentadoria tenha sido voluntária. Para provas que cobrem a 8.112, você vai considerar essa aposentadoria voluntária, no caso do interesse da administração, como verdadeiro para a prova. Mas nós temos que lembrar que essa aposentadoria voluntária, para fins constitucionais, deixou de existir, porém ainda não foi declarado inconstitucional. Tá? Nesse sentido de aposentadoria voluntária, ela deixa de existir para fins constitucionais, mas ainda não foi declarado inconstitucional. Para fins de prova, não se esqueça dos requisitos para o interesse da administração. Tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, ele era estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, e essa linha D do inciso 2º é fundamental, e haja cargo vago. Então, são duas hipóteses de reversão. Quando a junta médica oficial declara insubsistente aquela aposentadoria, os motivos da aposentadoria, e no interesse da administração, certo? Bem, o artigo 25 ainda traz alguns parágrafos. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Então, o servidor que foi aposentado, que vai ser revertido, ele estava no cargo X. Ele retornará para o cargo X. Agora, se esse cargo X foi transformado no cargo Y, ele volta para o cargo Y, que é o resultante da transformação. Tá? O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão de aposentadoria. Então, se ele voltou para o exercício, o tempo que ele ficar em exercício será utilizado para a concessão da aposentadoria posterior. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1º, que é aquele que fala sobre a junta médica oficial, encontrando-se provido o cargo que ele voltaria, então tem uma pessoa naquele lugar, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Imagine que em determinado órgão tenham 20 vagas e essas 20 vagas estão preenchidas, inclusive a do servidor aposentado. Então, ele será o 21º servidor. Existirão 20 vagas naquele órgão e 21 servidores, até que surja a vaga para que ele possa preencher. Parágrafo 4º.
O servidor que retornar à atividade por interesse da administração, que é aquela hipótese número 2, perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer. Questão óbvia isso. Inclusive vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Então veja, a prova pode tentar confundir você, que as vantagens que ele recebia antes de aposentar, ele deixa de perceber. Falso. Percebe, conforme preceitua o parágrafo 4º do artigo 25. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 2º, o que fala o inciso 2º? É aquela reversão por interesse da administração. O servidor, então, de que trata esse inciso, somente terá os provimentos calculados com base nas regras atuais, se permanecer por pelo menos 5 anos no cargo. Então, lembra que esse número 5 é importante, não é? Por que esse número 5 é importante? Primeiro, por conta dos requisitos lá do interesse da administração. A aposentadoria ocorreu nos 5 anos anteriores à aposentadoria. Anteriores à solicitação, perdão. E no parágrafo 5º, que ele vai ter direito aos proventos calculados nas regras atuais se ficar pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Tá? Isso aqui é simples. O Poder Executivo regulamenta o disposto nesse artigo. O artigo 27, ele diz assim: não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Há uma controvérsia, né, porque a gente sabe que houve uma alteração nessa aposentadoria compulsória para 75 anos, mas ainda a Lei 8.112 prevê 70. Se pedir a prova de acordo com a 8.112, você marca 70 anos. Agora, se não citar a Lei 8.112, você considera a alteração da emenda constitucional, que foi para 75 anos. Então, é permitida a reversão do aposentado que já completou 70 anos, segundo a 8.112? Não. Né? Bom, então vimos sobre a reversão dos artigos 25 a 27. O artigo 26 ele foi revogado, inutilizável para essa Lei 8.112. No próximo vídeo, nós avançaremos ainda mais, né, nos estudos da Lei 8.112. Um grande abraço, curta o meu perfil no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Um grande abraço para vocês.